A questão do novo ensino médio é uma situação delicada. Sim. Hoje eu fiz uma reunião com a diretora do projeto Todos pela Educação, em que ela me explicou muitos dos conceitos e muitas questões envolvendo o projeto. E assim, não vai ser revogado. Não vai. Não vai ser revogado. Eu saí de sala por isso, inclusive. Então vai ter que ser realmente debatido. Isso vai ter que ser debatido pra melhorar. Não vai ser revogado. É que assim, é evidente que... Não vou nem entrar no mérito de explicar. A gente havia feito uma separação ali de imagenzinhas e tal pra isso. Mas assim, é evidente que o ensino médio, que a escola não funciona muito bem. Então precisa de reforma. Não é nenhum pecado defender reforma. Mas o debate é se deveria ser essa e o modo como ela aconteceu. Pois com é. a falta de debate e tudo mais. O problema é que esse novo ensino médio, e aí quem tá no período do ensino médio sabe do que eu tô falando, e professores também. Quem não tá, não faz a mínima ideia. Porque assim, eu não fazia ideia, tá ligado? Esse projeto, ele foi simplesmente feito às pressas pra reformar todo o ensino médio brasileiro no meio da gestão Temer. Sim. Então não é nem um negócio que veio de amplo debate com a sociedade civil, com professores. Foi um negócio feito às pressas, no meio da gestão do Temer, num governo golpista, com um congresso todo fudido, nojento, que tinha acabado de votar o golpe em peso. Foram essas pessoas que criaram esse sistema do novo ensino médio, né? E realmente tem muitos problemas, seríssimos problemas. Tem um teto de horas de aula que tá tirando um monte de matéria do currículo escolar de muita criança, de muito adolescente. É maior a carga horária, bem maior. Mas só que tem um monte das eletivas. É isso. O problema é que as disciplinas tradicionais, elas vão ser colocadas de lado. Exato. Porque os alunos vão passando a ter uma formação mais profissionalizante, em tese. Só que aí isso prejudica um monte de coisa. Primeiro, o aluno que é de colégio público. Se ele vai ter aula em tempo integral, na maior parte das vezes, um garoto de 14, 15, 16 anos, ele contribui em casa, trabalhando. Ele não vai poder, em hipótese nenhuma, fazer isso. Vai ter que escolher. É uma situação muito complicada, cara. Ele vai ter que largar a escola. Pra poder trabalhar. Pra poder trabalhar. Essa é uma situação muito delicada. Ao mesmo tempo, defender que a escola não tem que ser integral é também complicado. É porque o problema é, você não pode pensar um modelo de escola descolado da realidade. Da realidade do Brasil, pô. Exatamente. Eles se inspiraram em modelos lá de fora e esquecem que aqui, infelizmente, a gente tem uma realidade. Se o adolescente não trabalha dentro de casa, a situação da casa degringola, né? E além disso, existe hoje um formato que é terrível isso. O que muito se discutia era, o aluno ele tem pouco poder de decisão na hora de estudar. A aula é entediante. Faz um tanto de sentido. Aí criaram que é a ideia de itinerário formativo, que é, ele já no ensino médio vai escolher qual a área para onde ele vai. Se ele vai pra linguagem, se ele vai pra humanas e tudo mais. O problema é, dependendo do que o garoto escolhe, ele vai deixar de ver algumas matérias muito cedo. Ele vai deixar de ver sociologia ou história, que seja. Disseram que até a história do Brasil vai ser cortada do currículo de muito adolescente. Caraca. Isso é muito grave na minha concepção. Porque, a história do Brasil é muito foda. Por exemplo, a história do Brasil, pra mim, ela é assim, o que a gente tem que ensinar obrigatoriamente pra todo mundo? História do Brasil, mano. Ponto. Isso aí não pode estar fora do currículo de ninguém. É o básico, né? Ninguém pode deixar de estudar a história do Brasil. Então você tem questões muito graves aí e foi pedido pra ser revogado e tal. O presidente Lula hoje falou já abertamente, não será revogado, ou seja, não vão cancelar a reforma do ensino médio, mas eles querem redebater, sem a palavra, mas querem de novo conversar sobre e ver o que pode melhorar. Tem um problema pontual sobre isso, que é, para fazer esse debate de volta, seriam 3 meses. Isso já passou um mês, então a gente tem 2 meses para isso. Eu não sei se isso vai acontecer aí, não, porque não tem até conversando hoje com a diretora-geral lá do Todos pela Educação, ela falou que deve voltar de fato pro Congresso. Então ele deve voltar a ser debatido para ser de novo votado. Então não se sabe, ela não sabe se isso vai acontecer. Tá falando que é um caminho que pode acontecer. Então não vai ser em 2 meses, óbvio, né, que isso vai ser feito. Mas a conversa com ela foi esclarecedora, assim, ela me explicou um pouco mais. E realmente, gente, o ensino médio no Brasil, ele estava completamente defasado em relação ao que acontece no resto do mundo. Ela falou isso, eu tô só repassando uma informação que me foi transmitida por uma pessoa de alta confiança dentro desse estudo, mas ela falou, Felipe, o problema é que nenhum outro país do mundo, aí essa afirmação não sei se está certa, mas vamos dizer, nenhuma outra potência no mundo, vamos botar assim, você tem um modelo de ensino médio padronizado para todos os adolescentes. Ou seja, todos os outros países já seguiram uma tendência de você ter uma perfilização do ensino médio. Você poder deixá-lo mais de acordo com os interesses do adolescente e não padrão para todo mundo. Todos têm as mesmas matérias, as mesmas aulas, são cobrados as mesmas coisas. Beleza, ok, parece coerente isso, não é minha área de atuação, não tô opinando, mas parece coerente. Mas que fosse feito com participação da sociedade civil no debate, com participação do núcleo de educação, dos educadores do Brasil, entendeu? Sim. Porque do jeito que tá, o que parece pra mim é que o novo ensino médio foi feito pra Playboy. No mínimo, considerando todos os cenários. A sensação é criar um ensino médio pra
pleiba. É pra filho de rico poder fazer o negocinho já profissionalizante pra ele já sair do ensino médio um pouco melhor e ter um ensino médio um pouco mais cool, maneiro e tal. Que é bem o retrato da nossa, do que era a nossa gestão pública durante o governo Temer, né? Do que era aquele congresso nojento durante a gestão do Temer. Era bem isso, é elitista ao ponto de não ter nem vergonha na cara. Então o que me parece é isso. Vamos fazer o ensino médio pra playboy e patricinha e cagar pro fato de que o Brasil é um país gigantesco onde a esmagadora maioria dos alunos está numa situação precária. Já começa com o fato de que a maior parte dos colégios públicos tem déficit de professores para ter só a carga de um turno. Ou seja, o moleque não tem aula de química, não tem aula de matemática já. Você vai inventar disciplinas. Vai ter dinheiro para isso? Primeiro ponto, no colégio público. Porque no particular vai. Segundo ponto, professores, quando vão dar essas eletivas, eles têm formação pra isso? Não tem. Pois Gente, é. O que eu recebi, depois que eu tuitei pela revogação, o que eu recebi de mensagem de professor agradecendo e falando, eu não sei o que fazer. Me deram matéria pra ensinar que eu não tenho nenhum preparo pra ensinar. Gente, olha o caos que a gente se encontra. Professores falando abertamente, eu não tenho condição de dar essa aula. Aí veja, vai ter gente tendo que dar aula disso, enquanto matérias tradicionais vão deixar de ser dadas, ou vão ser bastante enxugadas. Sociologia, filosofia, por exemplo, e artes, né? Foi extinto. São matérias que quase acabam no ensino médio. Quase extinto. E sociologia e filosofia, em especial, eu não tô advogando em causa própria, só tem um problema, porque elas só têm presença no ensino médio. Então o aluno ele vai escolher o itinerário no ensino médio, então ele vai ter tido contato de um ano por 50 minutos por semana. Esse moleque não viu nada. Esse não é o ensino médio que a gente quer. Desculpa ao Todos pela Educação, desculpa a quem criou o projeto, vocês se descolaram da realidade do Brasil e vocês criaram um ensino médio pra filho de rico. E sinceramente, vai se f***. Criem um ensino médio pra realidade do povo brasileiro. Parem de legislar pra rico. Enfia o rico no rabo. Felipe. Quê? Você é rico. Pode me enfiar no rabo. Beleza. Que é isso? Só pra eu saber se tava disponível também. Ah, tá. É porque eu sou um rico que tento ter um pouquinho de consciência, Amigo, tá ligado? você é incrível, pô. Obrigado, amiga. Eu tento ter um pouquinho de consciência. Não dá pra ter sempre, né? Porque o certo seria não ser, mas... Não ser rico? Não ser tão rico. Mas tá. fazer o quê? A sociedade foi feita dessa forma. Sim, mas vamos voltar à crítica de quem realmente importa. Não vou ajudar Mas ninguém. pelo menos use seus privilégios. Já que é possível ter privilégios, use ele para tornar a vida dos outros mais digna, né? Sim.